A pior coisa que existe no Brasil é o sistema de dívidas. Tá? Sistema de dívidas que é muito bem explicado pela professora Maria Fatorelli na Auditoria Cidadã. De um PIB de 6 trilhões de reais, tá? O governo federal, esse ano, vai arrecadar 2,4 trilhões de impostos. E ele vai destinar, passa o próximo quadro, por favor, ele vai destinar essas receitas, eu aumentei esse aqui porque dá para ver melhor. Ele vai destinar 21% para a Previdência Social, 10% para os estados e municípios, e o resto você não consegue nem ver. Ué. É tão pequeno que nem se consegue ver. E tem uma coisa, ele só mantém 10% nos estados e municípios e 20% na Previdência porque é constitucional. Tá? Porque a Constituição garante a Previdência Social. Garante. E eles estão querendo fazer uma reforma na Previdência para acabar com isso, porque eles não querem nem dividir nada com o povo. Eles querem tudo para eles. Agora, para saldar juros, serviços, abatimentos, rolagem da dívida interna, das dívidas interna e externa do Brasil, eles entregam 45% de tudo que o governo federal arrecada. Isso é um absurdo. Estava falando aqui com o general que as receitas totais das Forças Armadas do Brasil, todas as 3 forças, todas as receitas representam apenas 2,58% do orçamento federal. Ou seja, juros e amortizações para banqueiros representa algo em torno de 18 vezes mais do que é destinado às Forças Armadas. Quer dizer, nós não estamos num Estado democrático de direito. Não existe normalidade no Brasil. É isso que eu estava tentando falar aqui com o general. E aqui na questão do Estado-município, vocês lembram que na década de 90, o governo se tornou credor dos estados. A dívida de todos os estados passou para o controle do governo federal. Vocês lembram disso? Lembra disso? Por quê? Porque o banco dos estados, todos os estados que tinham banco foram privatizados. Só que havia um rombo enorme em todos os bancos. O governo federal assumiu esse rombo, saneou os bancos e entregou os bancos absolutamente intactos, com todo o seu patrimônio, às corporações nacionais e transnacionais, para o controle delas. Tá? E se tornou agiota dos estados. Os juros que ele cobra dos estados é um absurdo. O estado do Paraná, por exemplo, já pagou essa dívida 3 vezes e hoje deve 10 vezes mais do que era a dívida no passado, na origem dessa dívida, quando a dívida do estado do Paraná passou para o controle do governo federal. E alguns estados estão chegando ao absurdo de pegar dinheiro com Banco Internacional a juro quase zero para saldar a dívida com o governo federal, para fugir da agiotagem do governo federal, para conseguir sanear suas contas e fazer seus investimentos necessários. Tá? E isso se dá porque a Constituição Federal, nos artigos 157 e 158, trata do assunto repartição de receitas. Então, o governo federal é obrigado a destinar esses 9% e 10% para os estados e municípios. E a Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã, é uma balela. É uma grande balela. Por quê? Porque começa no artigo 164, que proibiu o Banco Central de financiar o governo federal. O Banco Central não pode dar dinheiro para o governo federal a custo zero, para obrigá-lo a pegar com os bancos. Isso é um absurdo, chega a ser inacreditável. Artigo 164, para quem quiser conferir. E o artigo 166, no inciso 2, a linha B, ele tem umas emendas lá que proíbe o governo federal de criar emendas extras para cobrir determinadas despesas, com exceção de serviços da dívida. Então, o governo federal pode criar emendas ou projeto de lei para cobrir juros de dívidas, mas não pode criar emendas para fazer determinados investimentos, se não disser de onde vai vir a origem dos recursos.
Tá? E o artigo 192, também é muito infame. O artigo 192, ele restringia as taxas de juros do Brasil a 12%. O Congresso Nacional tirou esse artigo da Constituição. É inacreditável, são inimigos infiltrados dentro do Brasil. E nós precisamos entender isso. E aqui está quando o Fernando Henrique assumiu o governo na era do Itamar Franco, a dívida interna do Brasil, interna, era de 30 bilhões de reais. Quando o Fernando Henrique saiu do ministro e foi presidente, a dívida era de 60 bi de reais. No final do governo Fernando Henrique, ela chegou a 687 bilhões de reais. E no final da era Lula, quase 1,6 trilhão de reais. Tá? Então, a dívida interna saiu de 30 bilhões de reais a 1,6 trilhão de reais. Tá? Por favor. E com isso nós chegamos ao ano de 2015, com uma dívida interna, depois da era Dilma, de 4 trilhões de reais, quase lá, e uma dívida externa, que era de 220 bilhões no início do governo Lula, agora chega a 545 bilhões de dólares. Mais do que duplicou na era PT. E ele ainda diz que pagou a dívida. Vocês lembram disso? Ele foi a público dizendo que pagou a dívida. Isso é um absurdo, é uma grande mentira. E teve gente com curso universitário, até mestrado e doutorado, que acreditou nessa balela. FMI não é banco. FMI é uma agência de seguros. Vários países se juntam, botam dinheiro na mesa. Quando um país tem dificuldade de pagar a dívida, os serviços de sua dívida, eles vão lá, pegam esse dinheiro, pagam os juros da vida. Não estou falando investimento, nem hospital, nem saúde, nem educação. Estou falando juros de dívida. O FMI só corre só para pagar juros. Bota esse dinheiro na mesa para pagar juros para o banqueiro, e esse dinheiro se soma ao montante total da dívida daquele país. FMI não é banco, é agência de seguros. De quanto era a dívida com o FMI? 15 bilhões de reais. Ele pagou a dívida, mas emitiu o título, transformou isso em título da dívida externa a 16% ao ano e elevou a dívida externa para 4 trilhões de reais. É isso que está acontecendo no Brasil. Tá? Por favor, amigo. Vou dar uma acelerada aqui. Em 2003, nós fizemos uma campanha no Rio de Janeiro, em 2003, no governo Lula, e já estávamos acusando esses crimes contra a nação brasileira. E a sangria era de 250 bilhões na época, no Rio de Janeiro. Hoje é de 1 trilhão de reais. É o que se perde de receita anualmente com o serviço da dívida no país. 1 trilhão de reais. O que daria para fazer com esse dinheiro, meu Deus? Por favor. O FHC, em 8 anos de governo, pagou 2 trilhões de reais de juros, de serviço da dívida. 2 trilhões. E lá no início do governo dele, toda a dívida interna era de 60 bilhões. E ele já pagou 2 trilhões de reais de dívida. E na era Lula, em 8 anos, ele pagou 4 trilhões e 766 bilhões de reais. É inacreditável. No início do governo Lula, toda a dívida interna era de 687 bilhões de reais. Isso é um crime de lesa pátria, não tem nada, as instituições não estão funcionando no Brasil. Isso é crime de lesa pátria. Se aquele general entendesse isso, meu nobre amigo general, eu tenho certeza que ele vai voltar hoje, ele vai amanhecer na caserna, se ele ainda não é aposentado, e vai repensar as afirmativas do comandante do Exército quando diz que as instituições estão funcionando de forma legal no Brasil. Por favor. Outro dia estava assistindo um documentário, e nesse documentário tinha um helicóptero, um repórter dos Estados Unidos, sobrevoando Dubai, sobrevoando a cidade de Dubai, aquela coisa maravilhosa, aquela coisa linda. E o repórter perguntou ao sheik que estava no helicóptero de luxo, que parecia um disco voador: quanto tem de dinheiro aí em Dubai? Quanto vocês gastaram para construir isso? Fala aqui para mim, fala aqui para mim. Ele balançou, mas falou: 300 bilhões de dólares. Gente, eles construíram toda Dubai, toda a estrutura, toda aquela beleza daquela cidade do futuro com 300 bilhões de dólares. Quanto a gente paga de juros de serviço da dívida agora, de serviço da dívida? 1 trilhão de reais. Quanto dá isso? Quanto dá isso?
Pois é, mas quando era 2, na época desse documentário era 2 reais o dólar. Tá? Naquele tempo, quando que eu assisti esse documentário, dava para fazer 2 Dubais por ano no Brasil. E agora dá para fazer 1,3 Dubai todo ano no Brasil. Quem é rico aqui? Quem é o país rico? Me fala, então eu não aceito chamar o Brasil de país pobre ou atrasado. Eu não aceito isso. Isso é propaganda enganosa que foi inserida na cabeça das pessoas, inclusive de intelectuais, de acadêmicos, porque a mente dela, de grande parte da sociedade brasileira foi contaminada por uma psicologia derrotista, que é uma ficção. Hã? Por favor, meu amigo. O Banco Central, funções do Banco Central. O Banco Central é público.